Glórias a Deus, todos estão me ouvindo bem aí? Amém. Vamos estar de pé nesse instante. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodos, no capítulo de número 12. Êxodos, o segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 12, no versículo de número 26. Nós estamos felizes e alegres de estar na casa do Senhor. Essa noite a gente começa uma nova série de mensagens ministrando sobre a Páscoa. A Páscoa está aí, daqui 3 semanas. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para você. Amém? Você também tem essa certeza? Quantos acharam? Êxodos capítulo de número 12, versículo de número 26, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou, pastor, mas estou devagar aqui na Bíblia ainda. Diz assim, se você não achou, se você está sem Bíblia, nós disponibilizamos aqui em cima, a letra está pequena, dá para ler ali? Dá? Diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Repete comigo: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na sua casa mais uma vez. Te agradecemos porque de uma maneira tão maravilhosa Tu tens trago cada um que está aqui nessa noite para ouvir a sua voz, para receber de Ti coisas grandes, coisas maiores do que podemos imaginar ou pensar, porque Tu tens escolhido para nós sempre o melhor. Eu quero te pedir, Senhor, nesse instante, que a Sua palavra fale aos nossos corações. Usa-me como instrumento nas Suas mãos, por Sua misericórdia e bondade, como sempre tens feito, e que nessa noite não possa ser diferente, mas que o Seu Santo Espírito possa, Senhor, estar dentro de nós, cada vez mais falando a cada um de nós, conforme a nossa necessidade, conforme a necessidade de cada um que adentrou neste lugar. É o que eu te peço e é o que eu clamo, em nome de Jesus. Aquele que dizer amém bem forte pode assentar no seu lugar. Amém. Todos receberam o informativo? Atrás do informativo tem a mensagem que nós estamos ministrando nessa noite. 2 escolhas, morte ou libertação. Páscoa, 2 escolhas, morte ou libertação. A mesma noite em que os egípcios sofreram com a morte dos seus primogênitos, foi a noite que Deus escolheu para libertar os hebreus. Para uns, o juízo, para outros, a salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi uma coisa só: o sangue do Cordeiro. Israel estava debaixo do chicote, do carrasco. Israel estava sofrendo na mão dos egípcios, e é interessante que eles não tinham só as costas debaixo do açoite, mas também tinham seus pés no barro, as mãos calejadas do trabalho. Eram aproximadamente 430 anos de escravidão, de amargura, debaixo daquele jugo. Mas Deus ouve o clamor do seu povo, Deus ouve o clamor daqueles que estavam naquele lugar, e envia um homem chamado Moisés. E a mensagem de Deus para Moisés é muito simples. A mensagem que Moisés precisa comunicar a Faraó também é muito simples. A mensagem é uma só: deixa o meu povo ir. Faraó então endureceu o seu coração, oprimiu mais ainda o povo. Faraó coloca debaixo de uma servidão ainda maior do que eles já tinham. Então Deus começa a amansar sobre o Egito, uma coisa bem conhecida que todos nós estudamos na escola dominical ou qualquer outra escola bíblica: as 10 pragas do Egito. Eu não vou discorrer sobre as 10 pragas do Egito, mas é interessante lembrar que, através das pragas, Deus exerce um juízo sobre os deuses do Egito, e Deus exerce um juízo sobre o povo do Egito. Ele quebra o orgulho de Faraó, ele traz abaixo, ele abala
vamos dizer assim, as pirâmides do Egito. Ele abala as estruturas do pensamento que eles tinham, com uma mão forte, com uma mão poderosa, com uma mão maior do que eles nunca tinham visto e do que eles nunca tinham experimentado. E o golpe final, o golpe fatal, é o que nós vemos nesse versículo, a morte dos primogênitos. Ela era a 10ª praga, e ela era talvez, naquela circunstância, o único meio de salvação daquele dilúvio ou daquele juízo divino, que era através do sangue do Cordeiro. Não havia outra forma, não havia outro meio de se livrar daquele juízo, daquele momento, a não ser através do sangue do Cordeiro. A morte, ela passa no castelo de Faraó, mas também ela passa na choupana mais pobre. A morte, ela passa no filho primogênito dos ricos e dos pobres, do que estava livre e do que estava cativo. Todos passam por esse momento terrível de dor, desse momento terrível de angústia. Todos eles morreriam, todos aqueles que não estivessem debaixo da porta, debaixo do sangue, debaixo da proteção do sangue do Cordeiro Pascal. A Páscoa foi o dia da independência de Israel, a noite de terror dos egípcios, foi a noite de libertação do povo de Deus, do povo do Senhor Jesus. A mesma mão que feriu um, é a mesma mão que resgatou o outro. A Páscoa não só traz unidade para Israel, não só traz salvação para os seus filhos, mas também traz libertação de um cativeiro. Israel se tornou livre para servir a Deus e para viver em Deus. E talvez, nesse momento de introdução, a pergunta que ressoa em nossos corações e que é a razão de estarmos aqui: o que é realmente a Páscoa? Que mensagem traz para mim hoje, no dia em que eu vivo, 2014, século 21, a era espacial, a era das viagens, a era do movimento, a era da ação, a era em que você entra num lugar e está todo mundo no celular, e não se há mais conversa, e está um do lado da mesa e do outro, estão conversando por WhatsApp, a era em que está tudo moderno, tudo tão forte. O que é ainda esta mensagem de milhares e milhares de anos atrás, a mensagem da Páscoa, tem a ver comigo? E é interessante que a gente senta com qualquer uma das crianças hoje em dia, e você pergunta: o que é a Páscoa? A primeira resposta que você obtém é o dia em que o coelhinho passa e deixa ovinhos para mim. É o dia em que eu tenho um monte de chocolates. É o dia em que eu vejo coisas grandes. E há uma distorção tão grande. Eu ia falar ovos grandes, eu falei coisas grandes, né? Ovos grandes. E eu me lembro disso, que na minha infância, acho que a minha mãe tem essa foto lá na casa dela. Pela primeira vez eu vi um ovo daqueles tamanhos assim, ó. Um irmão pegou e deu para nós um ovo desse tamanho. O irmão Romeu Ribeiro Batista, lá em Irati. E deu aquele ovo. E a gente ficou meses comendo aquele ovo, de tão grande que era, de tanto chocolate que tinha. E foi muito bom. Mas, desde pequeno, meu pai sempre colocou nos nossos corações qual era a verdadeira mensagem da Páscoa. Eu não tenho nada contra os ovos, gosto de comer ovo. Eu não tenho nada contra você dar chocolates na época da Páscoa. Eu gosto de receber, viu? Está escutando? Mas é importante para nós, como cristãos, entender o que é a Páscoa. É importante para nós, como servos de Deus, entender o que exatamente Deus quis dizer com essa palavra e o que ela significa para mim e para você hoje. O primeiro tópico que eu coloquei no informativo, alguém está sem informativo aí? Levanta a mão que um obreiro vai levar para você. O primeiro tópico que eu coloquei, tem uma irmã lá atrás. O primeiro tópico que eu coloquei no informativo é: a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. No versículo de número 2, do capítulo de número 12 de Êxodos, a Bíblia diz o seguinte: este mês vos será o principal dos meses, o primeiro dos meses. É importante entender que, naquele momento, Deus estava mudando toda a história de Israel. Deus estava dizendo assim: olha, esquece o calendário que vocês têm seguido até hoje, esquece a agenda que você tem vivido até hoje, esquece o momento que você tem vivido até hoje. A Páscoa se torna um marco, se torna o princípio, se torna o começo da sua vida. E eu quero desde já que você entenda que a Páscoa
era um começo de nova vida para aquele povo de Deus, para aquele povo que tinha sofrido, para aquele povo que estava escravizado. A partir dali eles deixavam de ser escravos e passavam a ser peregrinos em direção a um lugar só, a terra prometida, a Canaã, aquilo que eles sempre tinham ouvido falar, desde os primórdios, que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que você vive hoje na sua vida, eu não sei o que se passa com você, mas existe um momento na sua vida em que tem que ser uma Páscoa, em que tem que ser um novo começo, em que tem que ser uma coisa nova, uma coisa diferente, e a partir daquele momento você começa a viver debaixo de um calendário diferente, você começa a viver debaixo de uma agenda diferente, as coisas funcionam de uma agenda, de uma maneira totalmente diferente na sua vida, e eu quero que você entenda, talvez a sua Páscoa não seja domingo dia 20 de abril, agora de 2014, talvez a sua Páscoa foi aquele dia em que você um dia resolveu dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, e entra na minha casa, entra na minha vida, entra nos meus negócios, muda a minha história, e a partir daquele momento houve uma nova agenda, houve um novo momento, houve uma nova circunstância que Deus começou a reger a sua vida. Se todos aqui já passaram por essa Páscoa, levanta a mão e agradece a Deus, porque Ele é fiel para isso. A Páscoa para os judeus era um memorial, que ali cessava a escravidão, e ali começava uma nova vida livre diante de Deus. O mundo pensa que quando eu e você se convertemos, que quando eu e você aceitamos Jesus, que quando eu e você, não que a gente muda de religião, mas quando a gente começa a viver uma nova vida com Cristo, o mundo passa a pensar que nós perdemos a vida. Já parou para imaginar e pensar como é assim? As pessoas lá de fora vão falar: você ficou crente? Você virou crente? Você está indo na igreja? Você não tem mais vida não, então. Você não vai viver mais, você não vai ter mais nenhuma coisa de boa na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, a conversão não é o fim da vida. Sabe o que é a conversão? A conversão é o fim da escravidão. Como assim, pastor? Quantas pessoas que estão aqui que um dia eram escravos da droga, que um dia eram escravos do vício, que um dia eram escravos de tantas coisas, e o dia que você colocou Jesus no seu coração, essa história mudou. Você não é mais escravo daquilo, você é livre daquilo. Você não vive mais em função daquele vício, você não vive mais em função das circunstâncias, não. Você vive em função daquilo que Deus tem de melhor para você. Deixa eu te dar uma notícia boa: ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar com Cristo livre, rumo a uma Canaã celestial que me espera e que te espera e que tem coisas boas para nós. Você crê nisso? A Páscoa, para se entender, foi o começo de uma nova nação. Israel até então não era nação, mas a partir daquele momento era livre, era remido, era um povo que se tornava povo separado para Deus. A Páscoa nos mostra então que um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino, é o que está reservado para mim e para você. Vira para essa pessoa bonita que está do seu lado. Vira. Se ela riu é porque ela acha você bonito, tá? Vira para ela de novo e fala assim: olha, você tem um novo calendário, você tem uma nova história, você tem uma nova jornada. Agora diga para ela com convicção: você tem um novo destino. Se você crê nisso, aplauda Ele, porque Ele merece. A Páscoa então marca um novo começo para o povo de Deus, marca um novo começo para a sua vida. O segundo tópico é que a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Quando nós pensamos em família, a primeira coisa que nós temos que meditar é que a família está no centro do projeto de Deus. A família precisa, e é importante entender isso, a família precisa celebrar a Páscoa junto. Lá no versículo de número 3, Deus exige isso de Israel: reúne a família, traz todo mundo para próximo de você e celebra a Páscoa junto. A família precisa estar toda debaixo do sangue do Cordeiro. No versículo de número 7, a palavra diz assim: olha, traz todo mundo para debaixo da cobertura,
todo mundo para debaixo da casa, aonde na frente você vai passar no umbral da casa, o sangue do cordeiro que você matou, vai passar lá nos umbrais, e todo mundo vai ter que entrar debaixo daquela porta, e estar dentro dessa casa para estar protegido. É uma coisa tão interessante você observar isso, porque Deus estava dizendo assim: olha, eu protejo você, mas você tem que estar debaixo do sangue. Eu protejo você, mas você tem que estar debaixo do símbolo do cordeiro. E quando nós pensamos nisso, nós começamos a meditar como Deus é bom, né? Como Jesus é bom. Jesus, o cordeiro, veio, morreu por mim e por você, deu o sangue dele lá na cruz do Calvário e disse: olha, a partir de agora, quando você disser eu te aceito como meu Salvador, o meu sangue te cobre de toda a sua iniquidade, e o meu sangue te protege de todo o ataque do inimigo, de todas as obras das trevas. Essa é a promessa de Deus na Bíblia Sagrada. Voltando na família, a família precisava não só estar debaixo da cobertura do sangue, mas a família precisava se alimentar do cordeiro. Interessante isso. Sabe por quê? Porque não basta você simplesmente estar debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Você precisa se alimentar dele. Pastor, como assim? Eu não sei como. É simples. Existe uma coisa que é muito essencial na Bíblia Sagrada para você entender. Jesus disse uma vez: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que ele estava dizendo? Você precisa se alimentar de mim. Você precisa comer da minha palavra. Você precisa entender que eu sou presente na sua vida e que eu quero ser presente na sua vida a cada instante. Pastor, mas como é que eu faço isso? É simples. Você tem que criar o hábito de ler a Bíblia Sagrada. Você tem que criar o hábito de se alimentar daquilo que é bom para você. É importante ler a notícia, é importante ler a revista, é importante assistir o jornal, é importante estar atualizado com o mundo. Você não é um alienado, alguém de outra, não. Você é um ser humano que vive nessa terra e tem que estar inteirado de tudo, política, tudo, economia. Mas é importantíssimo que a primeira alimentação que a sua alma receba de manhã seja uma porção da palavra de Deus. E eu falo isso de coração contrito nessa noite, porque as famílias que entendem esse preceito e ensinam esse preceito nunca tem problema com seus filhos. Não tem problema de educação, não tem problema de caráter, não tem problema de desvio de caráter. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Eu quero parabenizar você que faz isso todo dia. Eu quero parabenizar você que entende isso. E sabe o que mais? A Bíblia diz que a Páscoa deveria ser celebrada como um memorial para gerações futuras. E é isso que é o cerne da mensagem dessa noite. Você precisa entender uma coisa: quando você entende o que é a Páscoa, você não pode guardar aquilo só para você. Você tem que celebrar e dizer para as pessoas: olha, eu sei o que é a Páscoa verdadeira, e eu quero que você entenda que o mesmo Cristo que eu vivo, que deu sangue por mim, que eu comungo, que eu como, que eu vivo dele, é o mesmo Cristo que eu quero que você tenha na sua vida e que você viva a alegria na sua vida também. Eu quero que você entenda isso de uma maneira tão profunda nessa noite. A família toda precisava ter um compromisso de ensinar os filhos, de ensinar os próximos o que significa realmente a Páscoa. Você tem um compromisso fiel diante da Bíblia Sagrada de passar isso para os seus filhos, de passar isso para os seus amigos, de passar isso para quem está próximo de você. E sabe o que é bonito de ver no versículo 28? É que a Bíblia diz que toda a família obedeceu esta ordenança. Mas imagine você, se as famílias não tivessem agido de forma diligente, se não tivessem obedecido, poderia algum pai deixar fora da casa o seu primogênito, naquela noite em que o anjo iria passar, em que ele sabia que o juízo iria acontecer? Poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o sangue na verga, nos umbrais da porta? Certamente nenhuma família dos hebreus descansou até ver todos os seus filhos debaixo do sangue. E eu tenho uma promessa de Deus para você, que é a seguinte: quando você me traz para dentro de você e quando você fica próximo de mim, eu te cubro com o meu sangue. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei você, mas eu quero que toda a minha família conheça este Jesus. Eu quero que todos que estão ao meu lado conheçam quem é esse Jesus, o que é que este Jesus pode fazer, o que é que esse Cordeiro Pascal chamado Jesus Cristo de Nazaré pode mudar na minha história.
Mas a salvação exige confiança plena na palavra de Deus. A salvação da família exigia isso. Imagine se um pai dissesse o seguinte: olha, eu não creio aí no que ele está falando, que Moisés está falando. Eu não creio nessa religião que exige que eu mate um cordeiro, que eu derrame o sangue. Não, eu não vou matar esse cordeiro. Não, eu não vou sujar minha casa com sangue. Não, eu não acredito nessas superstições. Se assim ele tivesse feito, inevitavelmente teria enfrentado o juízo de Deus naquele momento. Mas Deus fez exatamente o que avisou, como avisou, quando avisou. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo, quem não creu foi condenado. Agora imagine se um outro pai dissesse o seguinte: olha, eu até acredito no que ele está dizendo, mas eu não vou pintar minha porta da frente bonita com sangue. Sabe uma coisa? Eu vou pintar a porta de dentro, a que dá de um cômodo para o outro. Eu vou fazer o seguinte: vamos passar lá atrás, ninguém vai ver, aí não vai ter problema para a gente. Eu não quero que a minha casa seja diferente da casa dos egípcios. Imagine se isso tivesse acontecido, o que poderia ter acontecido. E é um alerta para você, é um alerta importante, sabe por quê? Porque Deus te chamou para viver por Ele e para Ele plenamente. E isso inclui mostrar o sangue que está no umbral da sua porta. Pastor, o que é que você está dizendo? Você está falando uma metáfora, eu não entendo essa linguagem de crentez. Eu não entendo essa linguagem que você está dizendo, eu vou explicar para você. Quantas vezes você tem vergonha de exprimir ou de mostrar que Cristo mora dentro de você? Quantas vezes você tem vergonha de dizer e mostrar que Jesus é o seu Senhor? Eu não tenho vergonha não. Eu estou numa reunião, seja de negócio que for, e vai almoçar, eu abaixo a minha cabeça e oro. A pessoa: mas você é crente? Sou crente sim, não sou só crente, sou pastor. Mas você ora, mas você acredita nisso? Eu acredito. Você vive isso? Eu vivo isso. Você tem fé? Tenho. Por quê? Porque a partir do momento em que nós pegamos o nosso cristianismo, nós pegamos a nossa certeza de salvação e a gente coloca no bolso e a gente tenta esconder, ninguém sabe. Mas também Jesus olha para você e diz assim, e Ele disse assim: os que se envergonham de mim, eu me envergonharei deles diante do meu Pai. No dia em que Jesus tiver que defender você no juízo, e Ele vai, porque lá Ele vai ser juiz e advogado também seu, porque se você creu nele, é Ele que vai dizer: não, Pai, Ele é meu. Ele não teve vergonha de dizer que Ele era meu. Ele não teve vergonha de dizer que ele era crente em Cristo Jesus. Não estou falando de denominação de igreja, não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de fé, de crença, de eximir isso, de exprimir isso. Quando você busca isso na palavra de Deus, é a primeira coisa que você precisa entender: Páscoa significa realmente isso. É por isso que aquele tema lá é mudando tudo. A partir de hoje você precisa mudar as suas atitudes com relação a Cristo. Você precisa mudar as suas atitudes com relação ao Jesus que você serve. Você precisa mudar as suas atitudes com relação a tudo que você faz na sua vida, porque Cristo está perto de você e Ele não se envergonha de você, e eu quero que você não se envergonhe dele também. Terceiro ponto da mensagem dessa noite: a Páscoa mostra que Deus salvou o seu povo através do cordeiro que foi morto. O cordeiro pascal é o cordeiro divinamente apontado. A pergunta de Isaac a Abraão, lá no princípio de Gênesis, quando ele diz: Pai, onde é que está o cordeiro? Introduz para nós o tema, e talvez o principal tema do Velho Testamento. Quando o povo aguardava um Messias, quando o povo aguardava alguém que ia libertá-los. Mas a pergunta foi respondida lá no princípio do Novo Testamento. Um dia João Batista levanta e vê Jesus chegando e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Você não entendeu? A pergunta durante todo o Velho Testamento era: quem é o Cordeiro? Quem é o Messias? João Batista se levanta e diz: está aqui, ó. Esse aqui é o Cordeiro. Esse aqui é o Cordeiro. Toda a história do Antigo Testamento envolta em sacrificar um cordeiro, em levar ao altar um cordeiro, em o sangue ser a expiação dos pecados. Expiação quer dizer a troca do pecado. Você redimia os seus pecados, você ficava livre dos pecados quando você apresentava um cordeiro para ser sacrificado. Tudo isso vai culminar em uma pessoa, numa pessoa que veio exatamente para isso, exatamente para mudar a história. Felipe disse para eunuco, quando este vinha lendo Isaías 53, ele diz: olha, o Cordeiro é Jesus Cristo, que já passou por aqui, que já morreu, que já ressuscitou e que trouxe a vida para mim e para você. Você não crê? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: ó, tem um Cordeiro que veio por você, mas veio como um homem, e ele disse isso. Você crê nisso? Pastor, mas espera aí, eu não consigo entender uma coisa. Se Jesus é o Cordeiro, se ele veio, como é que eu tenho certeza disso? Paulo disse à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo era o nosso Cordeiro pascal. Mas além, Pedro diz também que nós fomos remidos pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus. João, quando lá em Apocalipse começa a relatar as suas passagens, os seus episódios, as suas experiências, a primeira coisa que ele diz é que ele olhou para cima e ele viu lá em cima o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo de séculos em séculos e para todos sempre. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: esse Cordeiro é que veio por você, que morreu lá na cruz em Israel por você. Jesus era o Cordeiro perfeito. O Cordeiro da Páscoa que era apresentado não podia ter defeito, não podia ter mácula, não podia ter nada nele. Jesus se mostra então como este perfeito. Ele foi o Filho amado do Pai obediente, que Deus disse: eu tenho prazer nele. Ele foi aquele que obedeceu até a morte de cruz. Ele não saiu lá dando coice nos seus algozes, não. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele foi e morreu por mim e por você. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que ele não conheceu o pecado, ele não cometeu pecado, ele não teve dolo algum, nada saiu da sua boca que pudesse ser dito como uma palavra torpe. Está lá em 1 Pedro 1, 22, ele se manifestou para tirar o meu pecado, para tirar o seu pecado, e nele não existia pecado algum. Até o traidor, até para o traidor dele, ele não era culpado. Judas vai lá e traz Jesus. Aí quando Judas percebe que a tramóia dele não deu certo, que Jesus não se revestiu de superpoder, abriu o peito, mostrou a capa de super-homem e ganhou de todo mundo, porque essa era a ideia de Judas. Brincando, tá, irmãos? Mas a ideia era que Jesus ia vingar todo mundo, Israel. Quando ele percebe isso, ele se arrepende, ele volta com as moedas e joga as moedas para o sacerdote e diz: olha, ele não tem pecado, ele não fez nada de errado. Vocês estão matando um homem puro, um homem santo, alguém que não teve pecado algum. Mas o Cordeiro pascal é o Cordeiro morto. Não é a vida do Cordeiro que nos salva, não é o exemplo do Cordeiro que nos redime, não é a presença do Cordeiro na família, dentro de casa, que livra da morte. O Cordeiro precisava ser morto. É a morte de Cristo que traz para mim e para você a salvação. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 26. Algumas pessoas dizem e falam: olha, como eu admiro Jesus. Algumas pessoas dizem: olha, os ensinamentos deles, os exemplos que ele deixou são tão bons. Outros colocam as suas confianças no milagre, nos milagres que Jesus fez. Outros põem as suas crenças naquilo que
ele falou naquilo que ele disse, mas ninguém pode ser salvo pelo ensinamento de Jesus, ninguém pode ser salvo pelos milagres de Jesus. A única forma de você poder ser salvo é pelo sangue de Jesus. Como assim, pastor? Só pela morte dele, só pelo sangue derramado, que é possível você ser salvo. E aí você olha para mim e diz assim: pastor, mas a Bíblia diz isso. Diz, Mateus 20 e 28 diz, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26 e 28 diz, este é meu sangue, ele dizendo, este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz, foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que precedem da tribo, de toda a tribo, língua, povos e nações. Jesus, para bem da verdade, morreu no meu e no seu lugar. Jesus, para falar bem sincero para você, ele morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos seus erros, ele morreu pelas suas culpas, ele morreu por você. Mas o Cordeiro Pascal é o Cordeiro do sangue aplicado. Não basta simplesmente eu saber que o Cordeiro foi morto. Não basta simplesmente eu dizer que eu creio nisso. Nós precisamos entender e compreender que quando ele disse, quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, Deus estava dizendo isso. Ele estava dizendo assim, você precisa não só crer que o Cordeiro pode salvar, mas você precisa aplicar esse sangue sobre os umbrais da sua porta. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, olha, não basta crer que o sangue redime você. Não basta crer, não basta acreditar simplesmente. Você precisa entender que a apropriação desse sangue precisa ser pessoal. É preciso entender que o sangue é um sinal de distinção. Naquela noite, o que distinguia os egípcios dos hebreus era uma coisa só, sabe o que era? Que na porta do egípcio não tinha nada, mas na porta do hebreu tinha o sangue. Será que você consegue entender o que distingue você das pessoas ímpias que estão do seu próximo? Será que você consegue entender qual é a diferença sua para uma pessoa que está do seu lado que não crê em Jesus, ou que talvez creia, mas que não aplique o sangue dele sobre a sua vida, que não viva isso? O sangue na verdade tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que foram compradas pelo sangue da redenção, ou aqueles que ainda estão debaixo do jugo do pecado. O que vai importar naquele dia, quando Jesus voltar, não é a sua religião, não é como você crê, não é as suas obras, não é quanto de dinheiro você deu para assistência social, não vai importar muito isso. O que vai importar realmente naquele dia é se você realmente está debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue é o sinal da salvação, o sangue é o sinal da segurança, é o centro do cristianismo, é a cruz, é o significado da cruz, é a substituição do meu pecado pela minha vida, é a substituição da minha dor por aquilo que Deus tem de maior, que é a paz que Ele traz aos nossos corações. Mas talvez a pergunta dessa noite seja, o tópico 5 dessa mensagem: a Páscoa é um memorial a ser perpetuado, a fim de que as novas gerações conheçam a Deus. É importante entendermos isso. Quando nós iniciamos essa série de mensagens aqui na Igreja do Avivamento, uma das coisas que Deus colocou no meu coração é: nós precisamos entender, nós precisamos compreender o que Deus tem para nós. E para entender isso, nós precisamos entender qual é a nossa posição com relação àquilo que Deus fez para mim,
aquilo que Deus fez para você. Quando a gente vem muito tempo para a igreja, quando a gente fica muito tempo dentro da igreja, a gente começa a viver como se a gente já soubesse de tudo e como se a gente já vivesse tudo, como se tudo já estivesse tudo certinho. E a gente deixa de entender que existe uma marca de diferente na nossa vida. E a gente deixa de viver essa marca diferente na nossa vida. Nós nos acostumamos tanto com as coisas que estão ao nosso redor, com as circunstâncias que estão ao nosso redor, e a gente não consegue entender, a gente não consegue viver exatamente aquilo que Deus planejou para mim e para você. É por isso que, muitas vezes dentro da igreja, nós paramos de fazer uma diferenciação. Sabe por quê? Que só aquelas pessoas que receberam o selo do pacto do sangue podem participar da Páscoa. Sabe por quê? Que só aquelas pessoas que participaram, ou que viveram a experiência de Cristo, é porque isto diferencia quem é de Deus e quem não é de Deus. Nenhuma pessoa pode se alimentar de Cristo antes de ser liberto e salvo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode fazer parte da ceia do Senhor, na Assembleia de Deus, quando nós nos reunimos, antes de conhecer ou reconhecer que está debaixo do sangue do Cordeiro. É por isso que Paulo diz que quando nós comemos sem discernir o corpo, nós comemos para a nossa própria condenação. E é uma palavra dura para um domingo à noite, principalmente um culto de ceia, mas é uma palavra de alerta para mim e para você. No Antigo Testamento, a circuncisão era o selo da antiga aliança. Como hoje, nos dias em que nós vivemos, o batismo nas águas é o selo da nova aliança. Só aqueles que se arrependem realmente podem viver isso nas suas vidas. Só aqueles que estão remidos realmente, é que podem dizer: Senhor, eu estou debaixo do seu sangue. É por isso que nessa noite eu conclamo você a ter no seu coração, na sua vida, o cuidado de celebrar a Páscoa em santidade, o cuidado de celebrar a Deus realmente em temor e tremor diante de Deus. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós precisamos examinar os nossos corações, nós precisamos examinar as nossas vidas, se existe algum fermento, e esse é o termo usado em Êxodo: se tem fermento dentro da sua casa, tira para fora, não deixa. Se existe alguma coisa que te impede de viver plenamente o que Jesus tem para a sua vida, a Páscoa é exatamente isso, é para você se lembrar: tira para fora todo o fermento, tira aquilo que te impede. E eu falo isso para que você entenda: se tem alguma coisa que te faz pecar, se tem alguma coisa que te faz errar, que se tem alguma coisa que te toma na direção errada, é hora de você se desviar disso. É hora de você deixar de lado o mau costume, é hora de lançar fora, como diz a palavra de Deus, o velho fermento, o costume velho, as coisas erradas, as coisas que você praticou e que não estão certas diante de Deus. É hora de deixar para trás e viver uma nova vida. A Páscoa que nós celebramos é a Páscoa do Senhor. É na Páscoa que nós vemos Deus com a sua maior força e com a sua maior autoridade. Nós vemos um Deus que promete e que cumpre, e que segue à risca aquilo que Ele disse. Essa palavra não é muito de glória a Deus e de aleluia, mas ela é para levar-nos a pensar nas nossas vidas, pensar e investigar se de fato eu, a minha mulher, os meus filhos, estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Levarmos a pensar se existe dentro da nossa casa algum fermento, alguma coisa estragada, alguma coisa que não deve estar lá, alguma coisa que está me levando para o caminho errado, alguma coisa que tira o meu foco. E deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas tendem a pensar que pecado
é simplesmente não fazer, ou não vir na igreja, ou isso e aquilo. Não, pecado é você não honrar a sua esposa, é você não honrar o seu marido, é você não honrar os seus filhos. Fazer coisa errada é você não viver diante de Deus aquilo que a Bíblia manda você viver. E a partir do momento que você faz isso, você está fora do sangue do Cordeiro, você está fora da proteção. E a Bíblia diz que a proteção está para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. A Páscoa, nesse primeiro dia dessa série, eu quero que você leve para sua casa que a Páscoa, ela deve nos levar a um compromisso familiar, de explicar para os nossos filhos, de explicar para as pessoas que estão à nossa volta, os nossos parentes, o nosso amigo, o que é que Deus fez por nós lá atrás. Entender que sim, o que Deus fez com os israelitas pela passagem, pelo sangue, pelo deserto, foi repetido 2000 anos atrás, quando Jesus veio, e sim nos faz passar por este momento, quando Ele diz: eu morro por você, e a partir de agora você não precisa mais imolar um cordeiro, para que você possa ter acesso ao Pai e viver as promessas dEle na sua vida. Quando você entra aqui nessa noite, e Deus fala ao seu coração exatamente isso, Deus quer que você crie dentro de você um compromisso de viver para Ele, por Ele, e através dEle, tudo aquilo que Ele tem para você. Eu queria que você se colocasse de pé nesse instante. As pessoas, depois de conquistarem a terra prometida, poderiam talvez se esquecer do que Deus tinha feito, de como tinha livrado eles lá atrás. E sabia que esse é o maior erro? Eu sou pastor já aqui em Vila Velha há 9 anos. Eu já estou acostumado a ver pessoas que vêm, quase 10, né, Daiane? Pessoas que vêm buscar Jesus quando estão realmente precisando, quando estão realmente em necessidade, mas aí depois a coisa começa a andar tranquilamente, perfeitamente, e aí ela se esquece. Sabe o que é a Páscoa para nós? A Páscoa é a hora de comer ervas amargas. E disso que Deus exigiu do povo: comam ervas amargas toda vez que você for fazer a Páscoa. Por quê, pastor? Para você se lembrar que lá atrás você teve um momento de amargura, um momento de tristeza, um momento de problema, mas eu te tirei de lá com mão forte. Sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é a hora de comer do cordeiro, mas a Páscoa é a hora também de tirar o fermento. A Páscoa é a hora de comer as ervas amargas. Nós não estamos no dia da Páscoa, isso vai acontecer no dia 20 aqui na igreja. Tem mais um domingo ainda que nós vamos ministrar aí sobre a sexta-feira da paixão. Domingo que vem eu quero falar sobre isso, sobre o Jesus que se entrega sem restrição por mim e por você, num dia em que Ele podia ter chamado milhares de anjos para proteger Ele. E no dia 20 nós vamos falar exatamente sobre o dia da ressurreição, o dia em que Ele sai de lá e diz: está tudo ganhado, ganhei tudo, ganhei por você. Mas hoje eu estou te falando sobre a Páscoa, e o que é realmente a Páscoa, e o que é realmente entender o que Jesus fez por mim e por você no dia da Páscoa. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que a Páscoa nos leva ao momento de comunhão, ao momento de adoração, ao momento em que Deus está te chamando para dizer assim: eu te amo acima de todas as coisas. Olha só, e que você possa dizer para Ele: Deus, eu também te amo acima de todas as coisas.
Eu quero repetir para você. A Bíblia diz que Deus amou este mundo de tal maneira que o quê? Que deu o seu Filho único, unigênito, para morrer por mim e por você, por nossos pecados. Existe amor maior do que este, de dar a vida do seu próprio Filho por mim e por você? Esse foi o amor que Deus demonstrou por mim e por você. E sabe o que Deus quer de você de volta? Deus não quer que você morra numa cruz, não. Deus não quer que você, desculpe aqui, não quero ser ofensivo, mas Deus não quer que você suba o morro de joelho. Não, Deus não está pedindo isso. Sabe o que Deus está pedindo para você? Simplesmente para você dizer assim: Senhor, derrama o seu sangue sobre a minha vida, me perdoa de todos os meus pecados, me faz viver uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de alegria. É hora de você dizer para Ele assim: Deus, através de Jesus eu quero te amar acima de todas as coisas, acima do que eu tenho, acima do dinheiro, acima das circunstâncias, acima de tudo, eu quero te amar. É isso que Deus está esperando de você nessa noite. É isso que Deus está dizendo para você assim: olha, se você quer celebrar a Páscoa consiste em você dizer para mim: eu te quero na minha vida, Deus, através do seu Filho Jesus. A Páscoa consiste em dizer: eu quero viver uma nova história contigo. A Páscoa consiste em dizer, acima de tudo, eu creio que tu te entregou lá naquela cruz para que eu tivesse vida e vida com abundância. Eu queria que você curvasse a sua cabeça por um instante.